Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo de número 3. Êxodo 3, verso de número 1. Aleluia. Deus está nesse lugar, irmãos. Êxodo 3, verso de número 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Diga, ali, o anjo do Senhor lhe apareceu, numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Abra comigo em Levítico, capítulo número 6, verso de número 13. Aleluia. Levítico 6:13 diz o seguinte: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Agora vem comigo ao Novo Testamento, João capítulo de número 2. Verso de número 7. Aleluia. João 2:7 diz o seguinte: disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água, e encheram até a borda. E abra comigo João 6, verso de número 12. Aleluia. João 6:12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode colocar a sua mão sobre o seu coração? Pai, obrigado por essa tarde. Pai, obrigado por esse dia, Pai, essas 12 horas de louvor, de adoração, de intercessão, de entrega, Pai, diante do Teu altar. Pai, nós entregamos aqui tudo o que temos, Pai. Pai, obrigado por cada um que está aqui, aqueles que estão em casa assistindo, aqueles que já passaram por aqui. Pai, nós colocamos cada um, aqueles que virão à noite, cada um, Pai, diante do Senhor. Pai, fala ao nosso coração mais uma vez essa tarde, assim como o Senhor tem falado. Estamos chegando, Pai, à metade dessas 12 horas. Pai, o Senhor nos sustentou, o Senhor esteve conosco. Então fale conosco nessa tarde, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Queridos, o que esses textos têm em comum? O que eu quero compartilhar com vocês brevemente nessa tarde é sobre a necessidade de viver o avivamento. A necessidade de viver o avivamento. O que é o avivamento? Talvez a palavra avivamento seja a palavra mais desgastada nos dias de hoje, porque muito se fala sobre avivamento, muito se fala sobre histórias de avivamento, mas pouco se vê de verdadeiro e real avivamento de Deus. Nós olhamos para a história e vimos várias vezes vários acontecimentos onde Deus derramava do seu Espírito. Primeira vez vai acontecer ali em Atos. Deus derrama do seu Espírito e todos que estão naquele lugar, eles são cheios da presença de Deus. Vai acontecer na rua Azusa, vai acontecer na Inglaterra, no Reino Unido, com John Wesley, com os moravianos. E ao longo da história, várias vezes Deus irá derramar uma porção da sua graça,
porque Deus não se divide, então Ele não derrama a porção do seu Espírito, Ele derrama de quem Ele é sobre as nossas vidas, e várias pessoas são avivadas, se rendem ao Senhor em arrependimento. E talvez você pergunte hoje, por quê? Por que falar de avivamento numa 12 horas de clamor, de adoração? Nós estamos entrando no ano de 2022, no ano onde haverá uma campanha política, mais uma vez, e se a igreja não se realinhar com os céus, ela corre o perigo de se perder nessa terra, ela corre o perigo de se preocupar muito com a agenda da terra, e pouco com o coração de Deus. Mas o que Deus quer trazer para nós essa tarde, trazer para nós nesse dia, é que o fogo dele sobre a nossa vida seja derramado de uma tal maneira que as nossas ações humanas sejam influenciadas pelo céu. Alguém pode dizer amém? Queridos, o texto de Moisés e o texto de Levítico nos trazem algo, nos chama a atenção, algumas coisas. Primeira característica que chama a atenção sobre avivamento, no texto em que lemos sobre a sarça ardente, no texto que lemos de Levíticos, é que nós não produzimos fogo. Você pode repetir isso? Eu não produzo fogo. O fogo vem de Deus. Irmãos, se tem algo que aconteceu ao longo da história, foram falsos avivamentos, porque muitas vezes o coração do homem pecaminoso, numa tentativa de gerar uma comoção, de gerar reação, de gerar arrependimento nas pessoas, então existia-se uma atmosfera. Irmãos, avivamento não é o evento que acontece em um determinado lugar, não é você acender luzes, você ter um bom som. Avivamento não é as pessoas se dobrarem e chorarem. Avivamento não é as pessoas ficarem com muito desejo de estar na igreja. Avivamento é, em primeiro lugar, uma conformidade do nosso coração com o coração de Deus. E essa conformidade traz uma contrição, traz arrependimento, traz reconhecimento de pecado, faz a gente se humilhar perante Deus, pedir perdão, mudar as nossas ações, as nossas atitudes. O que você precisa essa tarde entender é que você não precisa produzir fogo, porque todo fogo que ele não vem de Deus, ele é fogo estranho, é mentira, é falso, é passageiro. Não se preocupe em produzir avivamento, porque todo fogo de avivamento que não vem de Deus, ele chama a atenção de pessoas, mas ele não chama a atenção de Deus. Todo fogo de avivamento falso que não vem de Deus, ele pode até aquecer alguns podem chorar, alguns podem gritar, mas ele não vai transformar essas pessoas. Não tente produzir fogo, porque no dia que ele vem, que ele se manifesta, o fogo dele é derramado sobre as nossas vidas, o nosso coração se incendeia, e as canções que nós cantamos, quero queimar, deixa queimar, se tornam realidade na nossa vida. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de parar de mentir. Tozer diz que cristãos não contam mentiras, eles vão à igreja para cantá-las, porque muitas das vezes as nossas canções não representam a realidade da nossa vida. Nós dizemos, queremos mais, quero ir mais fundo. E o que você tem feito para isso? O que você tem feito? Quando eu digo que você não deve produzir fogo, eu não digo que você não deve corresponder ao fogo de Deus que está sendo derramado. Uma vez que o fogo de Deus está sendo derramado sobre a sua vida, você precisa dar uma resposta, você precisa reagir à presença de Deus. Não aceite mais a apatia espiritual, não aceite mais a frieza espiritual. Se você quer viver a porção dobrada em 2022, se permita ser possuído por esse fogo, possuído por essa unção, controlado pelo poder de Deus na sua vida. Você pode dizer amém? Segundo, você não pode produzir fogo, mas você também tem que entender que Deus está mais preocupado com a sua constância do que com a sua intensidade. Deixa eu dizer isso de novo. Deus está mais preocupado com a sua constância do que com a sua intensidade. Sabe por quê? O que chama a atenção de Moisés, o que faz ele ficar abismado,
Não é que o fogo estava queimando a sarça, porque isso era comum, num período de muita seca, onde a gente vê isso no Brasil, onde os arbustos estão secos e o sol bate forte, pode ser um grande incêndio pode acontecer. O que chamou a atenção de Moisés não foi o incêndio em si, não foi a chama em si, mas a chama estar sobre a sarça e essa não ser consumida. Sabe qual é o nosso problema? A gente é muito intenso. Não falta intensidade para muitos de nós, não vou dizer para todos, mas para muitos de nós, em momentos como esse, nós mergulhamos, nós nos ajoelhamos, nós nos prostramos, nós cantamos deixa queimar, mas o que nos falta é constância. Sabe por que as pessoas não têm olhado para nós e visto o avivamento? Sabe por que o avivamento que a gente tanto fala que quer, a gente não consegue enxergar, não consegue vivenciar? Porque a gente é intenso em momentos espaçados, porque a gente não é constante. O que mais nós vemos na igreja hoje é a inconstância. Pessoas que num culto também estão animadas, e um dia, olha, hoje eu vou fazer meu devocional, eu oro, eu ouço um louvor, coloco uma pregação, leio a Bíblia. No outro esquece até que é crente. Sabe qual é o nosso problema? Muita intensidade, pouca constância. Deus está procurando hoje, irmãos, corações constantes, corações que vão permanecer queimando, O texto de Levítico diz, o fogo permanecerá continuamente queimando sobre o altar. Quem está disposto a queimar dia e noite, noite e dia, como a gente canta, dia e noite, noite e dia, suba a ti a minha adoração, que isso venha a ser uma verdade no nosso coração, que a gente venha a ser tão apaixonado pelo Senhor, tão apaixonado pela palavra, tão apaixonado por Cristo, que a gente viva nesse lugar de intimidade, que a gente diz que não quer sair, plenamente, totalmente entregue. É tempo de viver isso intensamente, mas também constantemente. E os últimos dois textos que nós lemos fala tanto da multiplicação do vinho nas bodas de Caná, quanto da multiplicação dos pães. E o que esses textos têm em comum, que nos ensinam sobre avivamento, é que o poder de Deus derramado sobre nós, ele não pode ser desperdiçado. Aquilo que Deus está derramando sobre a sua vida não pode se perder. A Bíblia vai dizer que enquanto eles traziam as talhas, enquanto havia talha, era enchido até a borda. O texto da multiplicação dos pães diz que assim que todos comeram, assim que todos se fartaram, ainda tinha sobrado muito alimento. O que eles fizeram? Os discípulos juntaram aquilo e levaram com ele. Deixa eu dizer algo para você. Para que você tem buscado o fogo de Deus, se é que você tem buscado? Para que você quer se encher de Deus, se é que você tem buscado se encher de Deus? Sabe por que muita gente vive na apatia espiritual, na frieza espiritual, na superficialidade do espírito? Porque ela não tem compromisso com aquilo que ela diz que ela quer, que é o avivamento. Mas quando nós entendermos que nós somos sacerdotes, e sacerdote tem a responsabilidade de todos os dias tirar a lenha, tirar a cinza e colocar a lenha, para que o fogo continue queimando, você vai entender que aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida é para alcançar outros que estão à sua volta. Deus quer nos encher, Ele quer nos encher até transbordar, mas Ele só vai transbordar se nós estivermos dispostos a compartilhar aquilo que Ele já tem derramado sobre nós. Porque o que Deus derrama sobre a sua vida não pode se perder, porque a graça de Deus, o poder de Deus, o Espírito Santo é o mais precioso bem que você pode possuir. Não tem nada nessa terra mais valioso, mais importante. Então eu quero essa tarde que você saia com isso no seu coração. Não tente produzir avivamento. Entenda que a
sua constância é mais importante do que a sua intensidade. E por último, comece a compartilhar aquilo que Deus já tem depositado dentro de você. Tem almas lá fora precisando, tem vidas dentro da igreja que precisam ser reavivadas, e Deus quer usar a sua vida, o fogo que Ele está acendendo dentro de você, para incendiar esses corações. O fim dos tempos está próximo, irmão. Quem você vai ser? Aqueles que o amor se esfriou, ou aqueles apaixonados, aqueles que queimam por Jesus, ao ponto de esse fogo impactar quem está à sua volta? Quantos querem ser incendiários essa tarde? A partir de hoje, sair daqui como um fósforo, sair daqui como uma fagulha de fogo, que quando tocar outras vidas, vai incendiar com a glória de Deus. Se coloque de pé, eu quero orar por você essa noite, essa tarde. Pai, obrigado por essa tarde, nós estamos aqui, Senhor. Pai, o nosso coração está queimando pelo Senhor. Pai, nós estamos aqui essa tarde, nós clamamos por um avivamento do Senhor. Pai, não deixe que o nosso coração se esfrie, mas envia, Pai, envia do Teu fogo essa tarde. Enche as nossas vidas com o Teu vinho novo, Deus. Derrama sobre nós o Teu Espírito. Pai, nós clamamos por mais do Senhor, mais da Tua presença essa tarde. Não se canse de pedir, não se canse de clamar ao Senhor, porque Ele busca a sua constância. Seja constante hoje, continue buscando, até que nada mais importe, que o vinho do Senhor possa trazer a alegria, o fogo de Deus sobre a sua vida, e preencha o seu coração, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você está pronto para queimar mais um pouquinho essa tarde? Tem gás aí ainda? Tem fagulha aí ainda? Tem disposição para queimar? Então essa tarde é para você